Olá, tudo bem, queridos? Como estão? Como estão aí, né, nos estudos? Bom, para você que está chegando agora ao canal, né, um canal que eu criei há muito tempo, mas só agora comecei a postar diante dessa nossa nova realidade aí, né, de homeworking, de homeschooling. Então, a intenção é ajudá-los aí nos estudos. Espero que isso aconteça, tá bom? Para você que chegou agora, nós já temos aí 6 vídeos postados aí para vocês sobre a história da industrialização brasileira, desde a fase da proibição de 1500 até o governo Lula. Tudo bem? Se você ainda não assistiu, assista, eles já estão numerados de 1 a 6 para que você possa fazer os estudos da melhor forma, né, cronológica possível. Hoje, para mais um tema aí, né, nós vamos falar sobre blocos econômicos, sobre níveis de integração. Nesta aula vamos falar sobre NAFTA, Mercosul, APEC e já tem outro vídeo aí para postar na sequência sobre a União Europeia. Tudo bem? Bom, vamos aos estudos, caneta, né, e papel na mão e vamos lá, tá certo? Se você tiver dúvida, se você tiver comentários, entre em contato conosco, né? Sempre no final do vídeo eu posto aí para vocês o Instagram e tudo mais. E no próprio YouTube aí, né? Façam aí as perguntas e nós vamos tentando responder o mais rápido possível. Uma outra coisa, claro, se você gostar, deixa um like aí, né? Se inscreva aí no canal para também nos ajudar, tá certo? Muito bem. Bom, a primeira coisa que nós vamos é um mapa, né? Vocês podem ver que esse mapa traz aí blocos econômicos. É importante já começar a dizer que os blocos econômicos eles são uma característica do processo de globalização do final da década de 80, principalmente década de 90. Na década de 90, praticamente todos os países do mundo, né, mais de 90% deles entraram em algum bloco econômico. Então você vê, né, na América do Sul, Mercosul, a Comunidade Andina, você tem a Unasul, na América Central, a Comunidade Caribenha, né, você tem na América do Norte o NAFTA, na Europa, a União Europeia, o AELC. O que é esse AELC aqui? Ó? Deixa eu marcar para você aqui. Ó. É a Associação Europeia de Livre Comércio. Tá? Tem a CEI, né, que é a Comunidade de Estados Independentes da ex-União Soviética, aí, com 12 países, inclusive, né, nasceu com uma moeda única, e hoje a Rússia e a Bielorrússia apenas mantêm essa moeda, mas eles têm uma moeda única. Né? Você tem também na África aqui o SADC, olha esse daqui, ó, que é o grupo conhecido aí como Cooperação Econômica da África Meridional ou do Sul da África, ó. É importante também, né? A, a, a África ainda tem a União Africana, que é uma união militar. Você tem aqui o ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Esses blocos, né, eles foram se formando, foram se integrando ao longo do tempo, mas a grande maioria ou nasceu na década de 90 ou teve uma transformação importante na década de 90. Então, a década de 90 é a década onde você pode escrever aí que se caracteriza pela formação de blocos econômicos. Os vestibulares colocam isso como uma característica da própria globalização, colocam como uma característica do processo de avanço do neoliberalismo. Enfim, os blocos econômicos vão se formando. E para iniciar, nós vamos falar sobre os níveis de integração. O que é importante falar nesse momento? Que cada bloco, né, tem um nível de integração diferente, isto é, tem blocos que são mais focados na livre circulação ou na redução das tarifas das mercadorias. Tem blocos, como no caso da Europa, que já tem a livre circulação, pelo menos de alguns países, de pessoas. Outros têm mais foco na integração militar, outros na integração política. Enfim, os níveis de integração dos blocos econômicos são diferentes e são exatamente sobre esses níveis que nós vamos começar falando. Bom, o primeiro nível é chamado de ZPT, ou Zona de Preferência Tarifária. Ele não é um bloco ainda, quando eu tenho apenas dois países fazendo acordos bilaterais, diminuindo tarifas de importação e exportação, que nós vamos chamar de TAs na aula de hoje, TA, Tarifa Alfandegária. Veja, existe uma pegadinha em algumas questões de vestibular aí que é o seguinte:
falar que os blocos econômicos eles têm acordos bilaterais. Não. Blocos econômicos, quando você tem 3 ou mais países, eles possuem acordos multilaterais. Acordos bilaterais formam zonas de preferência tarifária e não formam, não formam blocos econômicos, tá bem? Faça essa observação. Blocos econômicos possuem acordos multilaterais e não acordos bilaterais. Tudo bem? Quando é que vira um bloco econômico? Quando eu tenho 3 ou mais países. O primeiro estágio, o estágio mais primitivo, o mais menos integrado que nós temos aí, é justamente o estágio de ZLC, que é uma zona de livre comércio. Nesse caso, há uma redução de tarifas alfandegárias e nada mais do que isso. Um bom exemplo é o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Nós vamos falar daqui a pouco dele. Tudo bem? Bom, depois disso nós temos a União Aduaneira, que é quando além de reduzir tarifas, e veja, reduzir tarifas é algo que a gente pode chamar de medida antiprotecionista, porque quando um país quer proteger sua economia, quer salvaguardar algum tipo de indústria, ele aumenta a tarifa alfandegária. Por exemplo, o Brasil quer proteger, sei lá, seus fabricantes de pneus. Aí então ele vai e coloca tarifas de importação altas, 100, 150, 200% sobre os pneus que vêm de fora. Desta forma, ele está protegendo a indústria local, incentivando, enfim, diminuindo a concorrência interna com os produtos que vêm de fora, pois ficarão mais caros graças a essa tarifa. Então, quando um país reduz a tarifa na zona de livre comércio, ele já está diminuindo o protecionismo. No caso da União Aduaneira, além de reduzir tarifas e até acabar com algumas, eles criam uma tarifa externa comum, conhecida como TEC. Essa é a grande característica da União Aduaneira, a existência de uma tarifa externa comum. Tudo bem? Como é que funciona isso? Por exemplo, o Mercosul é uma união aduaneira, apesar de se chamar mercado comum, ele é uma união aduaneira. E ele tem por objetivo fazer com que Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e tal, eles comprem e vendam produtos com a mesma tarifa de importação e exportação em alguns produtos. Ou seja, uma tarifa externa comum. Para que isso? Para diminuir a concorrência entre eles, ou intrabloco. Porque senão, por exemplo, o Brasil importa um produto da China com uma tarifa de 10%. O Paraguai vai lá e paga 5%. A Argentina paga 30%. No final, o custo de produção dos itens derivados desse produto vão ser diferentes. Vai ficar mais barato produzir em um país do que no outro esses itens. Então a ideia é padronizar as tarifas, tá? Então há uma padronização de tarifas de importação e exportação. Para tudo? Não, mas para várias delas. Isso é uma união aduaneira e você pode colocar como exemplo o nosso mercado comum do Cone Sul ou Mercosul. Bom, a partir de agora, nenhum lugar do mundo realmente conseguiu atingir essa fase a não ser a Europa, que é quando nós entramos no mercado comum. Embora nós tenhamos no nome, mercado comum do Cone Sul, mercado comum Centro-América, mercado comum está no nome de vários blocos, mas na prática somente a União Europeia conseguiu fazer isso, diga-se de passagem, lá em 1957 ainda. E o que é o mercado comum? É quando, além de ter reduzido tarifas, criado uma tarifa externa comum, você já tem aí uma livre circulação de mercadorias. Todas? Não precisa ser de todas, mas de uma grande parte das mercadorias circulam com tarifa zero, como se você comercialmente estivesse no mesmo país. Então o produto circula da França para a Alemanha, da Alemanha para a Itália, da Itália para os Países Baixos, enfim, circulam com a mesma tarifa, com o tarifa zero, que seria como se você estivesse dentro do mesmo bloco, dentro do mesmo país. Dentro do bloco, os países vão se integrando, diminuindo a importância das fronteiras. Aliás, os vestibulares gostavam de colocar isso, que os blocos econômicos estavam diminuindo a importância econômica das fronteiras nacionais. Economicamente, sim, um processo que já mudou bastante, mas na década de 90 a ideia era transformar o mundo numa grande, como diria McLuhan, aldeia global do ponto de vista do comércio daí, diminuir a importância das fronteiras e fazer os produtos, as mercadorias circularem mais livremente. A Europa atingiu uma fase além dessa, além de fazer a livre circulação de mercadorias, a União Europeia acabou criando aí uma moeda única, que é o euro. Nós vamos ver numa outra aula aí sobre a União Europeia como isso revolucionou a economia e o mercado, principalmente na Europa. Mas veja bem,
Então você tem o mercado comum, livre circulação de mercadorias, mais uma moeda única, nós chamamos de UEM. O que é a UEM? A União Econômica e Monetária. Então você tem um nível de integração muito alto, só atingido pela Europa, e que, infelizmente, nos últimos tempos, ou felizmente, depende do ponto de vista, isso está se desintegrando. Mas era, né, em 2002, com a criação da zona do euro aí entrando em vigor, era uma grande revolução comercial. Então, o único exemplo é a União Europeia. E temos ainda uma última fase, que é quando você tem o mercado comum, né, a livre circulação de mercadorias, você tem a moeda única e você ainda cria um parlamento comum, que é o que aconteceu na Europa a partir de 2008, com o parlamento comum em Bruxelas, na Bélgica. Então, veja, os países passam a tomar decisões políticas juntos, criando leis de imigração, leis sanitárias, leis de transportes integradas. Então imaginem só, né, uma corte, um grupo, um parlamento decidindo, tomando decisões políticas, criando leis comuns a vários países. Isso é um nível de integração muito avançado e que na prática constitui aí já a União Europeia após 2008, tá? Então veja bem, nós temos zona de preferência, não é bloco. É um acordo bilateral. Daí zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária, união econômica, monetária e política. E aí você pode falar assim, mas Bruno, e a união militar? Bom, união militar não é uma característica econômica, tá? Ela pode aparecer em qualquer um desses estágios. Assim como o simples fato de ter uma moeda única não caracteriza uma união econômica e monetária. Por exemplo, na CEI, Comunidade de Estados Independentes, tem uma moeda única, mas eles não têm um mercado comum, então eles estão lá na fase de união aduaneira com moeda única, tudo bem? Então, para ser uma união econômica monetária tem que ter a moeda única mais uma livre circulação de mercadorias, um mercado comum, certo? Uma característica aí precisa da outra. Assim como uma união econômica monetária e política, ela não pode ser chamada de militar se ela não tiver as outras fases, se ela não tiver passado por todo esse processo de evolução, como é o caso da União Africana. Ela é uma união política e militar, mas não é uma união econômica, certo? Então essas coisas é importante separar: união econômica, união militar, certo? União monetária e união política. União econômica, monetária, política é a Europa, que não é completamente uma união militar, tá certo? Muito bem. Visto isso, vamos passar aqui o NAFTA. Falando um pouquinho no NAFTA, essa bandeira que vocês veem aqui, né, à nossa esquerda, é uma bandeira que tem aí Estados Unidos, México e Canadá. Então, Acordo de Livre Comércio da América do Norte é o que significa o NAFTA, né? Bom, ele foi criado em 93, entrou em funcionamento em 1º de janeiro de 94. É uma zona de livre comércio, como eu disse para vocês, os mexicanos não transitam livremente para os Estados Unidos, né? É mais uma intenção comercial. Uma das grandes polêmicas da criação do NAFTA seria quanto ao México, já que Estados Unidos e Canadá já tinham uma integração, comentei na aula de hoje com vocês, uma zona de preferência tarifária. Então, qual seria o papel do México, né? Vamos dizer assim, o primo pobre da brincadeira, já que o Canadá é quase uma extensão do território dos Estados Unidos em alguns aspectos aí comerciais. Então, seria bom para o México permitir que as empresas dos Estados Unidos entrassem e zerar tarifas alfandegárias? Esse era o grande debate na década de 80 e 90. O que aconteceu? Num primeiro momento, as empresas mexicanas não resistiram à entrada das empresas estadunidenses no seu território. Não conseguiram competir, muitas entraram em concordata, faliram. O México teve lá o que a gente chama de efeito tequila em 96, 97. Então isso acabou influenciando até para que não existisse um outro bloco chamado ALCA, que era a Área de Livre Comércio das Américas, que deveria integrar, segundo os Estados Unidos, toda a América, à exceção de Cuba e Venezuela e Bolívia, que provavelmente ficariam de fora de um possível acordo. Mas o fato é que a ALCA não foi aceita pela maioria dos países por eles estarem, né, por eles assistirem o que estava acontecendo com o México. Você fala, não, vai dar errado, isso daí vai dar errado e não vamos brincar disso aí não. Porém, depois de 2000, 2001, as empresas mexicanas que sobreviveram viraram empresas muito importantes, muito fortes. A gente pode pegar exemplo a Pemex, né, Petrolífera Mexicana. Nós podemos pegar como exemplo aí
o setor de telefonia, podemos pegar aí como exemplo, né, até mesmo os milionários mexicanos aí que né, se destacaram no cenário mundial com as empresas que eles investiram. Enfim, as empresas mexicanas passaram a ficar num padrão de competitividade das empresas dos Estados Unidos. A produção de automóveis cresceu pra caramba, né? Você tem produção, a indústria petroquímica, nós temos aí indústria, como eu já disse, o setor de telecomunicações é muito forte no México. Enfim, podemos dizer que num primeiro momento o NAFTA causou problemas sérios para a economia mexicana, mas depois ele trouxe benefícios e colocou o México entre as indústrias mais modernas e competitivas do cenário global. Mais uma coisa, quando essas empresas dos Estados Unidos entram, elas ganham um conceito, né, que a gente chama de maquiladoras. É importante você sempre lembrar que é a maquiladora, a empresa estadunidense que vai se instalar no México. Para quê? Para aproveitar da mão de obra mais barata, para aproveitar do NAFTA, né, da sua isenção de tarifas. Isso tudo foi muito importante para o desenvolvimento do bloco. Né? As tarifas alfandegárias foram sendo reduzidas e extintas à medida que as empresas dos Estados Unidos também iam para o México. Então você pega Tijuana, a fronteira ali, né, de El Paso, ali a fronteira com o Novo México, com a Califórnia. Existem muitas indústrias dos Estados Unidos que foram para lá produzir para aumentar os seus lucros. Elas são chamadas de maquiladoras. Então, maquiladoras são indústrias dos Estados Unidos que foram trabalhar no México. Tudo bem? Bom, nos últimos tempos, nós temos uma nova realidade, né? Desde novembro do ano passado, Donald Trump anunciou que vai mudar as regras do NAFTA. Está nascendo esse que eu coloquei aqui para vocês, ó, né? Chamado de USMCA, ou United States and Mexico e Canadá, né? Estados Unidos, México e Canadá. É uma zona de livre comércio, na verdade, que deve substituir aí o NAFTA. E qual a diferença? Os Estados Unidos tentam trazer de volta algumas empresas para o seu território, inclusive da China, do próprio México. Então, a tentativa desse novo acordo é realocar algumas empresas é, que estão no México para dentro dos Estados Unidos. Por que o México aceitaria isso? Essa é uma pergunta importante. A primeira resposta é: o México não tem muita escolha nessa questão. Né? O México não tem muito como brigar, né, nesse sentido. Porém, em contrapartida, os Estados Unidos prometem facilitar ainda a circulação de outros grupos de produtos que são fabricados dentro do próprio México, que hoje ainda tem tarifas alfandegárias. Então, a ideia seria aumentar a integração, mas dificultar a presença, a passagem de produtos de empresas dos Estados Unidos produzidos no México. Vou dar um exemplo: peças de automóveis. A indústria automotiva dos Estados Unidos no México é muito forte. Então esse setor seria aí, né, talvez menos vantajoso continuar no México depois dos novos acordos. Por outro lado, você tem no México alguns produtos agroindustriais, produtos ligados aí à cadeia do agronegócio, que entrariam nos Estados Unidos com tarifa zero, portanto com preços mais competitivos. Alguns setores, né, a própria indústria petroquímica do México teria maiores facilidades para competir com a dos Estados Unidos. Então há pontos positivos e negativos. É claro que nessa briga a balança não é muito equilibrada, uma vez que o México não tem condições de brigar com os Estados Unidos na economia mundial. Então o NAFTA está sendo substituído pelo USMCA, que é uma nova zona de livre comércio que está surgindo aí. Um assunto recente, né, foi aprovado em novembro, aí, foi proposto numa reunião do G20 e está para ser implantado na América do Norte. Então o NAFTA dando lugar para essa nova nomenclatura, com poucas mudanças, mas que na verdade tem como objetivo realocar as maquiladoras para dentro dos Estados Unidos. Tudo bem? Está entendido? O Mercosul, né? O Mercosul é um bloco econômico que nasceu na década de 90 e cujos principais acordos são o Tratado de Assunção, que cria o bloco em 91, dá aos países aí 2 anos para que eles se adaptem. Quem são os países fundadores do Mercosul?
Brasil, Argentina, México, desculpa, eu estou com o México na cabeça, né? Mas Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são os membros efetivos e fundadores, certo? É importante lembrar que dentro de um bloco econômico eu tenho os efetivos, os fundadores e os associados. Fundadores são aqueles que criaram o bloco. Efetivos são aqueles que vão participar integralmente de todos os acordos do bloco. E associados são aqueles que vão participar do bloco em alguns momentos, quando for interessante para eles e para os demais membros do bloco. Então vamos imaginar aí o Mercosul negociando vinhos com a União Europeia. E aí o Chile entra e participa com a Argentina, com o Brasil nessa negociação. Mas o Chile não é obrigado a participar de todas as negociações, já que ele é um membro associado e não efetivo do Mercosul. Entendeu? Então Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai são membros fundadores e efetivos. A Venezuela, desde 2006, também é um membro efetivo, tá? Que nesse momento está suspenso, mas é efetivo. Não é fundador, mas é efetivo. Aí você tem a Bolívia, que quer ser um membro efetivo, mas no momento está aí, né, em fase de adaptação, em fase, vamos dizer assim, de teste, né, para que isso aconteça. Bom, depois disso nós temos o Protocolo de Ouro Preto. O Protocolo de Ouro Preto ele trata, né, ele define as diretrizes do bloco, né, falando aí como é que ele vai funcionar. Fala, por exemplo, do princípio do consenso, que todos os países devem aprovar para que algo mude. Então, se um dos países efetivos não concordarem, ele tem poder de veto, e então essa mudança não vai acontecer. Então, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina têm poder de veto, tá? Nesse momento aí, onde não tínhamos a Venezuela ainda, tá certo? Depois nós temos o Protocolo de Ushuaia, que é chamado de Protocolo do Princípio Democrático, que diz que o país que não estiver vivendo uma democracia completa, uma democracia plena, deve ser afastado do bloco, que é o que já aconteceu com o Paraguai por um tempo, na época do impeachment do Fernando Lugo, e aconteceu recentemente com a Venezuela, que continua suspensa com base num artigo, se não me engano, artigo 5º do Protocolo de Ushuaia. O país tem que viver uma democracia, tá certo? Às vezes os alunos perguntam, professor, o Brasil, quando teve o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma, ele não foi suspenso do bloco? Não foi porque é considerado, né, os dois processos seguiram, embora polêmicos, seguiram trâmites da nossa Constituição. Né? Nós temos na Constituição essa previsão. Então não burlou a Constituição de forma direta, por isso a gente não pode ser enquadrado no protocolo antidemocrático. O terceiro aí importante protocolo é o Protocolo de Olivos, assinado em 2002 para tentar criou, na verdade, o Tribunal de Resolução de Problemas aí. Por quê? O bloco tem tanto problema interno, o Brasil brigando com a Argentina com o Uruguai, que isso começou a nos prejudicar, todos os países do Mercosul, quando as questões iam para a OMC. Porque quando uma briga dessa chega na Organização Mundial do Comércio, a punição é mais severa. Então foi criado um tribunal na tentativa de resolver os problemas internos. Mais ou menos aquela ideia de roupa suja se lava em casa, enfim. É uma ideia de preservação dos países que, quando vão para a Organização Mundial do Comércio, sofrem sanções até piores do que dentro do próprio bloco. Bom, em 2005 foi criado o FOSEM, que é um grupo de fomento, né? Onde há uma contribuição anual de mais de 100 milhões de dólares que financia projetos para promover a competitividade, a coesão social e a redução das diferenças dentro do bloco. Então, essa é uma novidade também que apareceu aí em 2005 para tentar deixar o bloco mais integrado, por exemplo, levando dinheiro. Na época, né, o governo do Lula teve aquela frase importante que ele dizia: não podemos criar uma ilha de prosperidade cercada de um oceano de pobreza. Então, o Brasil destinava dinheiro para projetos no Paraguai, na Venezuela, na Nicarágua e tal. E essa foi a ideia dentro do Mercosul, né? Mandar dinheiro aí para países como o Paraguai, para que pudessem se desenvolver um pouco mais e diminuir a assimetria ou disparidade dentro do bloco. Tá certo? Nesse mesmo período foi quando nasceu a ideia também da Unasul, né? Que vai ser um desdobramento desse pensamento. Bom, a República Bolivariana da Venezuela, isso eu tirei do próprio site, tem um site chamado www.mercosur.com.br,
que é o site oficial do Mercosul, de onde eu tirei essas informações, inclusive com os asteriscos e tudo ali. Ela encontra-se suspensa devido ao artigo 5º do Protocolo de Ushuaia, como eu já disse para vocês, né, por causa do princípio democrático. E a Bolívia está em processo de adesão, tentando virar um país efetivo, né, no momento que ela é associado juntamente com outros 4 países. O Mercosul tem 10 países no total, 4 fundadores e efetivos, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, um efetivo que não é fundador, perdão, a Venezuela, e tem os outros, né, Peru, Equador, Bolívia e Chile, mais a Colômbia, que participam aí como assistentes. A Guiana Francesa, Suriname não participam diretamente do bloco. Diretamente não. Como associados os outros 2, né, Guiana e Suriname. A Guiana Francesa não tem autonomia política, então ela não participa de nenhuma forma. Tudo bem? Mas para ficar mais claro, são 4 países efetivos no momento, com a suspensão da Venezuela. Tudo bem? Que participam integralmente do bloco aí. Para encerrar essa nossa aula de hoje, ainda queria falar um pouquinho sobre a APEC, né? A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ela tem o maior PIB do mundo, porque ela engloba aí, entre outros países, se já colocar todos aqui, ela tem China, Hong Kong, Estados Unidos, Japão, Indonésia, Coreia. Veja que só de ter Estados Unidos, China e Japão já mostra o tamanho desse bloco, né? Tem o Chile, o Peru, a Rússia, olha só, Estados Unidos, Rússia, China, é sem dúvida o maior bloco econômico do mundo, mas ele tem muitos problemas de integração, né? Um deles está aí na foto, né? A guerra comercial entre Estados Unidos e China, que ficou em segundo plano com a questão do coronavírus, né? Esse era o grande assunto na economia antes do corona chegar, e agora a gente lembra dele como quase que algo secundário, né? Mas isso é um grande empecilho. Inclusive o Trump disse que ia sair gradativamente dos acordos da APEC. Mas por hora, cabe você anotar e lembrar que esse é o maior bloco econômico do mundo em termos de volume de dinheiro, tá? E de integração, claro, que é a União Europeia, que nós falaremos sobre ela na próxima aula. Tudo bem? Então é uma zona de livre comércio, é um desmembramento da Associação do Sudeste Asiático. A Associação do Sudeste Asiático nasceu em 88. Em 89, o governo da Austrália propôs a criação de um bloco que integrasse a Ásia e o Pacífico, né? A América do Pacífico e a Ásia do Pacífico, ou seja, a Ásia Oriental e a América Ocidental, né, o lado oeste da América, e daí nasceu a ideia desse bloco tão importante, tão gigante da economia mundial. Tá certo? Bom, temos essa aula, estão aí os contatos para perguntas, né? Se você está acompanhando, tiver dúvidas, entre em contato conosco, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, que fique tudo bem, que essas coisas se resolvam, mas enquanto não tiver outro caminho, estude para valer, né? Procure aí não parar, porque quando voltar, e vai voltar, né? Nós temos fé, os vestibulares vão vir e você vai passar, você vai seguir o seu caminho aí. Não vai ser esse vírus que vai nos deter. Não é isso? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigado e até a próxima.